muito feliz de abrir essas sessões, né, que a gente vai tocar aí nas próximas semanas, né, a convite aí do CEP. O CEP é uma honra para a instituição, e aí eu realmente falo em nome do Dr. Wagner, porque sempre foi um sonho. A gente acredita que uma instituição hospitalar precisa estar lastreada também no ensino e na pesquisa, né? Então a gente elaborou isso daí, Viviane me convidou, a gente montou uma apresentação e eu vou compartilhar aqui com vocês para que a gente possa dividir essa experiência, que está sendo bem bacana. Espera aí só um pouquinho, tá, pessoal? Essas ferramentas a gente ainda está aprendendo. Apareceu? Apareceu sim. Apareceu. Apareceu, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui no modo apresentação. Pronto. Muito bem. A gente está convivendo aí com esse Covid-19, né? Desde o dia 14 de março, de uma forma mais próxima, né? E cada vez mais próxima. E aí, diante disso tudo, né, nós temos nosso enfrentamento documentado, é um documento interno que ele é revisitado frequentemente, então a gente tem aí algumas versões. É um documento com mais de 80 páginas que dá o direcionamento total, e aqui eu vou destacar algumas partes dele para que vocês possam compartilhar, né? E esse documento é o guia, ele foi feito a várias mãos e ficou realmente um book bastante interessante, que com certeza vai derivar aí alguns artigos científicos. Já derivou um e estamos em andamento com outro, né? Então, gente, no primeiro momento, a gente se viu no meio de alguns desafios. O medo, né? Porque principalmente a gente, enquanto gestor, eu sou administradora hospitalar, e toda a minha vida eu estudei gestão, e a gente sempre aprende, desde da primeira aula de administração, que o que a gente não mede, a gente não pode gerenciar. E a primeira coisa que a gente se debateu aí com essa pandemia foi justamente que a gente não conhecia, não tinha muitos dados, não tinha muita noção, né, do que era, a não ser as experiências que a gente foi buscar, né? Então, nós tínhamos muito medo, e ainda temos. A gente tem uma incerteza que ronda ainda essa pandemia, né? Uma hora a gente fica imune se tiver, outra hora já não fica mais, uma hora é para usar máscara, lá atrás não era para usar, agora todo mundo tem que usar, isola socialmente, funciona, não funciona. Então, a gente ainda está cercado dessas incertezas. Nós não costumamos encarar a morte, e essa pandemia, principalmente na mídia, ela fala de morte o tempo inteiro, né? As fake news, que geram ainda muito mais insegurança, isso é frequente, a gente precisa ter um filtro mental muito importante para que a gente possa separar um bocadinho isso daí. E a gente ainda tinha lá atrás, na segunda quinzena de março, que foi quando a gente começou a enfrentar isso realmente aqui em Aracaju, uma ameaça muito grande da falta dos insumos, como a gente ainda sofre essa ameaça. E isso compromete sobremaneira a segurança e a qualidade assistencial e a equipe, por conta dos EPIs, né? A gente se vê na obrigação de usar muito mais EPIs e com muito mais cuidado do que se já usou antes na história aí dos hospitais, né? Então, diante dessa questão, a gente vive isso aqui lá em março, em abril, em maio, manchete por todo lado, o Globo News com programação especial de coronavírus, Globo com programação de coronavírus e todas as televisões focadas nisso, porque realmente é o assunto. Só que isso gera aí um pânico global, né, na população. Não tem como não gerar. É o desconhecido, né? E aí a gente vem com o nosso planejamento.
É que eu ainda estou aqui ainda me habituando a passar esses slides, tá? Deu uma travada aqui. Pronto. Então, assim, do ponto de vista estratégico, eu dividi a minha apresentação em ações estratégicas, ações focadas no pessoal e ações focadas nos clientes, tá? Do ponto de vista estratégico, logo lá no dia 15 de março, a gente implantou um gabinete de gestão de crise, com a diretoria e com as principais lideranças do hospital. No início, em março e no início de abril, esse gabinete se reunia diariamente, né? Logo depois, a gente foi, à medida em que as coisas foram começando a se estabilizar, a gente foi passando as reuniões, então o gabinete de crise hoje se reúne ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente quando necessário. A gente também manteve as reuniões estratégicas que a gente tem semanais com a presidência, né, os diretores e a presidência da instituição, no sentido de eles estarem participando, porque são extremamente participativos. Então, a gente tem atualmente 2 reuniões semanais para também conversar com eles e continuar aí traçando as questões estratégicas e dando ciência também do que tudo que está acontecendo aqui, porque o Dr. Wagner acompanha o tempo inteiro. O Dr. Wagner, igual a Globo News, não desliga nunca, graças a Deus, né? Sempre pensando nas melhores formas de nos conduzir. Então, a gente foi buscar os bons exemplos nos países, nos estados e nos outros hospitais. Todos aqui do hospital sabem que a gente tem uma referência muito grande no Albert Einstein, a gente buscou muito como é que eles estavam enfrentando. Começamos a estudar os modelos de previsão dessa pandemia para prever quando era que seria essa curva. E aí a gente teve algumas surpresas, né? Porque a curva era para vir em maio e não veio, depois era para vir em julho, não veio, maio não veio, e agora em junho parece que ela está chegando de verdade. O que é que a gente fez? A gente separou as áreas, né? Ampliamos a capacidade de atendimento, dividimos os fluxos, dividimos as equipes, ampliamos a UTI, separamos uma ala de internamento só para isso, suspendemos as cirurgias eletivas, tivemos que dar uma segurada no ambulatório para depois abrir com mais segurança e seguindo todas as determinações aí do Ministério da Saúde, da OMS e todas as recomendações, né? E elaboramos uma série de comunicados, mais de 80 a gente já produzimos, com esse foco. Fizemos também um time de treinamento para que os colaboradores tivessem todo um reforço nos fluxos novos, né? Então, aqui a gente tem uma foto da nossa unidade de Covid do 6º andar. Hoje a gente já tem mais um andar para isso, e já cortizou alguns outros, mas essa foto aí é do 6º. Os comunicados externos, aqueles que a gente divulgou para os nossos clientes, para os nossos médicos, seguiram um padrão de comunicação, que é esse que vocês estão vendo, tá? Os comunicados internos de orientação, fluxo de atendimento, manejo, uso de EPI, fluxos internos, tem esse padrão. E aí a gente entra um pouco nas ações focadas nas pessoas, né? Nós fizemos treinamentos para uso de EPI e intubação de paciente com via aérea difícil, e a gente fez isso muito focado na condução dos pacientes em isolamento e também na retirada dos EPIs. Esse treinamento a gente fez com todo mundo, equipe multi, auxiliar de serviços gerais, copeiro, técnico de enfermagem, todo mundo foi treinado para o uso correto dos EPIs. Organizamos com o RH as férias para a gente não comprometer a operação, então todo mundo tinha ali algumas férias a gente suspendeu, outras férias a gente deu naquele momento para poder poupar a equipe para no segundo momento, quando o pico chegasse, a gente não está com a operação comprometida. E reorganizamos os fluxos dos principais locais de aglomeração, refeitório, área com descanso, ponto, conforto, call center, né? E aí a gente tem aí um vídeo que foi um sucesso, o treinamento aí das meninas da CCIH, treinamento sobre uso de EPI. Doutor Guilhermo, nosso coordenador do centro cirúrgico, médico anestesista, fez também por vídeo um treinamento sobre essa questão da intubação. O refeitório, pessoal, ficou assim, né? A gente marcou aqui os lugares, justamente para manter o distanciamento, disponibilizamos álcool a 70 em líquido para que as pessoas fizessem a higienização do local após a refeição. Colocamos aqui
vocês estão vendo aqui, eu vou botar ela em destaque também, que é justamente uma orientação sobre as medidas, né, de convivência ali naquele momento do refeitório. A gente teve que redividir a equipe para que não tivesse tumulto no refeitório, não tivesse muita gente ao mesmo tempo, orientando, inclusive, que refeitório chegou, fez a refeição e sai, não dava mais para a gente ficar, às vezes, como a gente gostava, né, de ficar ali batendo um papo no refeitório, mas nesse momento isso não é possível. Então, esse cartaz aqui tem todas essas orientações. Nós colocamos álcool nos pontos, né, porque o nosso ponto tem leitura biométrica, então a gente colocou um aviso, colocou o álcool e marcou aqui o distanciamento nos locais de ponto, para que a gente não tivesse aí essa proximidade. Esse fluxograma é o fluxograma de atendimento dos casos suspeitos, mas todos os protocolos e procedimentos operacionais do manejo estão dentro desse padrão, naquele documento que eu me referi lá no início da apresentação, no segundo slide, tá, pessoal? Só para vocês observarem. E aí é o descanso dos nossos funcionários, que fica próximo ao refeitório, que ele tinha uma outra configuração, aqui atrás tinha uma área maior, a gente tinha puffs e cadeiras, e aí a gente também teve que recolher tudo e colocar nessa formatação. Nós disponibilizamos álcool 70 em gel e em líquido para todos os colaboradores, né? Criamos um mural exclusivo de comunicados para a Covid, um mural que a gente tem na entrada dos funcionários, que é focado neles na equipe multi. Colocamos barreiras de proteção física nas principais recepções, as que têm o maior contato e maior exposição. Dr. Wagner gravou uma carta que foi assim muito significativa para todo mundo. A gente compartilhou isso por vídeo. Foi uma fala de muita motivação e de muito incentivo e nos encorajando, né? Muito bacana. Então aqui as fotos ilustrando, né? As meninas da recepção, elas estão trabalhando devidamente paramentadas também. Esse é o padrão de comunicado interno que a gente criou, ou seja, todos os funcionários, quando passam pelo mural do RH ou quando recebem essa informação no zap do seu gestor, já sabe que essa é uma informação referente ao coronavírus, tá? Então, isso também foi muito interessante. Aqui é a barreira física que nós colocamos na recepção do pronto-socorro, é uma barreira de acrílico, é a área de maior risco, na verdade, né? E aqui é a foto do Dr. Wagner gravando a carta, nos dando coragem, como ele sempre faz, né? Uma palavra de muito carinho e de muita motivação. Disponibilizamos a equipe de psicólogos para apoio online aos nossos funcionários, colaboradores, médicos, né? Adotamos políticas de afastamento para os grupos de risco e criamos também uma forma da medicina ocupacional acompanhar os funcionários afastados pelo coronavírus. Criamos uma estante solidária naquele primeiro momento, porque as pessoas estavam ainda muito mexidas e a gente sabe que algumas famílias foram afetadas frontalmente, né, na questão do emprego. Então, a gente tem funcionários cujo marido é Uber ou trabalha como autônomo, e aí isso também nos comoveu e a gente fez essa ação. E a gente também forneceu máscara de tecido para os funcionários do administrativo, quando o uso da máscara foi tornado obrigatório pelo governo. Então, aqui são os cartazes do RH, os cartazes, esse modelo são os modelos dos cartazes que focam no acolhimento do funcionário, né, no cuidado com o nosso funcionário. E aqui é uma listinha, né, com todos os psicólogos, os telefones para que as pessoas acessem. O RH fez uma campanha muito grande divulgando isso e ainda faz. Nós fizemos uma ação também de acolhimento na chegada dos funcionários, também de incentivo, quando a gente soltou aquele vídeo de Dr. Wagner falando com a gente. Aqui são as fotos da estante solidária, que tinha toda uma lógica de funcionamento, mas foi uma ação muito bacana também. Quando a gente entregou as máscaras de tecido, a gente colocou num saquinho, e aí a gente aproveitou para orientar sobre como elas devem ser usadas, como devem ser higienizadas. E aí vamos para as áreas focadas. Aqui é um resumo, tá, pessoal? Porque tem muito mais coisa. Eu procurei, junto com a diretoria e a superintendência e a gerência, destacar aquelas que realmente têm uma significância maior, mas
tem várias outras coisas. Em relação aos clientes, a gente readequou o ambulatório e reorganizou os procedimentos eletivos, né, do ponto de vista da agenda, dos horários, implantamos as triagens, o espaçamento das cadeiras, criamos um espaço exclusivo, né, com os containers na área externa. Isso gerou, inclusive, um artigo científico já aprovado, que o CEP já emplacou numa revista, muito legal. Nós colocamos também triagem externa no pronto-socorro. Então, aqui é uma foto aqui do ambulatório do terceiro andar. Todos os nossos atendimentos, inclusive nas clínicas, a gente colocou esse cartaz que explica, né, para as pessoas não virem com acompanhante, a não ser aqueles que realmente necessitam, o porquê que as cadeiras estão daquele jeito, e falando que a gente tomou todas as medidas preventivas para a segurança da equipe e dos clientes. Aqui a gente tem o distanciamento das cadeiras, os nossos containers, né, que foram colocados logo ali na segunda semana, e foi um sucesso, está sendo um sucesso, né? Foi uma ideia realmente muito acertada. Aqui é a foto da triagem externa, que a gente também implantou, que é do lado de fora do pronto-socorro. Então, se o paciente é suspeito síndrome gripal aguda grave, ele é direcionado para o container. Se for outra queixa, ele entra no pronto-socorro, porque as pessoas continuam a adoecer, né? Não para, existem outras doenças. Fizemos uma grande ação de comunicação com a sociedade, reforçada nas mídias sociais, com padrão exclusivo para o Covid também. Como a gente suspendeu as visitas e restringimos as visitas, a gente aproveitou e implantou a visita virtual e o boletim diário, reforçando o NAC, que é o nosso núcleo de atendimento ao cliente, e trabalhando muito para que eles trabalhassem de uma forma muito mais humanizada, porque como a gente restringiu a visita, os pacientes precisam de uma atenção maior, porque é muito complicado, né, ficar internado sozinho numa situação como essa. Então, a gente fez esse reforço também. E a exemplo de outros hospitais, a gente também fez um crachá humanizado. Criamos uma área exclusiva de drive-thru para a coleta do RT-PCR, ali externa ao laboratório. Fizemos uma ação de aplausos aos auxiliares de serviços gerais, foi uma ação muito bacana também, eu vou mostrar uma foto lá na frente, né? Aqui são os materiais que a gente criou para a orientação dos nossos clientes em relação ao horário de visita, por setor, orientações de consultas, como é que eles devem se portar no ambiente hospitalar, como que os horários de visita. E aqui um crachá humanizado do nosso diretor técnico, que também está sendo um grande exemplo para a gente aí no enfrentamento, né? Está lá na linha de frente, está no plantão, está no pronto-socorro, está conseguindo se clonar. Muito bacana aí, uma homenagem para o corpo clínico aí na pessoa do Dr. Ricardo também. Aqui, pessoal, são as nossas comunicações no nosso site. Hoje, essa página do nosso site é a página mais visitada. Aqui, diariamente, a gente divulga os boletins, né, falando quantos pacientes internados, quantos casos suspeitos, quantos confirmados, quantas altas. E aqui os boletins, essa área aqui, entra por aqui pelo acesso. E lá no site também a gente disponibiliza todos os nossos vídeos, tudo que a gente coloca no Instagram, a gente também coloca no site. O boletim, ele, quando o cliente clica, sai aqui, dando uma ideia geral do quadro do Hospital Primavera. Nós fizemos protocolo para comemoração das altas, e as nossas altas são um sucesso. A gente fechou mais de 7 vezes aí os jornais aí do SETV, da Record, com os nossos pacientes sendo aplaudidos. Uma ação muito bacana. Reforçamos a equipe de psicólogos para dar apoio também aos pacientes e aos familiares, especialmente os pacientes da UTI. Nós deixamos os pacientes de Covid que estão lúcidos ficarem com celulares, né, para que eles possam ter esse contato com a família. Implantamos o serviço de atendimento domiciliar e começamos aí com a telemedicina com alguns convênios. O atendimento domiciliar, a gente disponibiliza consulta e coleta laboratorial. E a gente também está começando a otimizar a entrega dos exames online, para que a gente realmente possa ter esse paciente vindo ao hospital como realmente for necessário. Aqui eu botei 2 fotos de pacientes de alta, né? Essa foto aqui fechou o SE, foi um dos meninos embarcados, então assim, sempre um motivo de muita comemoração, porque é o sucesso. E muitas vezes a mídia não mostra muito isso, né?
E a gente tem muitos casos, na verdade, a maioria dos casos são bem-sucedidos, né? E aí eu trouxe um pouco de fotos e imagens para compartilhar com vocês aí e abrir para perguntas, tá? Essa foto é a foto que a gente foi quando a gente inaugurou o container. A gente entrou no Bom Dia Brasil ao vivo. Pela primeira vez a gente foi para a rede nacional, né? Aqui a gente tem Anne, que é da show aí na parte de comunicação e marketing, Paula, Aline e o Mara, nossa gerente, nossa coordenadora de pronto-socorro, Alisson, que é um guerreirão aí à frente também na nossa engenharia clínica, e o doutor Ricardo, que é o nosso diretor técnico, eu já falei dele também. Aqui é a cartazinho, né, de aplausos. O RH e a equipe de gerência teve a ideia de homenageá-los, né, lá no início de abril. Foi uma ação muito bacana. Os auxiliares de serviços gerais ganharam um chocolate e foram aplaudidos em horários específicos por todos nós, diretores, médicos, gerentes. Assim, foi uma ação muito emocionante, porque é um grupo que geralmente fica muito no bastidor, mas que nessa pandemia eles se destacaram demais, porque eles são participantes importantes no controle da infecção hospitalar e, consequentemente, da expansão dessa pandemia, ou melhor, da contenção, né, dela. Aqui é a foto da nossa UTI, que a gente aprontou para ampliar os leitos. A gente chama de UTI de retaguarda. Ela tem 8 leitos e está direcionada também para Covid. Hoje a gente tem os 10 leitos da UTI cirúrgica voltados para Covid e os 8 da retaguarda também, mas a gente já tem, às vezes, que colocar, ficamos com medo para ter que colocar mais leitos. Aqui a gente abriu essa foto aqui nesse jornal, foi muito legal, porque também é uma equipe multi, né? Que a gente tem o doutor Ricardo, a gente tem uma copeira, um auxiliar de serviços gerais e uma enfermeira, que é justamente para valorizar a integração da equipe, né? A equipe é um todo, tem um bastidor aí que as pessoas não estão acostumadas a ver, e a gente tem feito muita questão de valorizar isso também. Com essa pandemia, as nossas equipes, especialmente as equipes da noite, recebem muitas homenagens, né? Então, assim, pizza, bolo, pãozinho, hambúrguer, e elas sempre fazem questão de registrar isso nas redes sociais. Então, é uma reciprocidade muito grande, né? De reconhecimento mútuo das partes. Essa foto a gente tirou na segunda semana, né? Na última semana de março, onde surgiu aquela campanha Fique em Casa, a gente fez esse vídeo. Todas essas fotos estão disponíveis lá no nosso Instagram, tá, pessoal? Que é @Rede Primavera. E esse vídeo também foi um sucesso na internet, ficou muito bacana. Aqui é entrevistas que a gente acabou aparecendo muito por conta dessa ação do container, de tudo isso que foi produzido, né? Doutor André, nosso grande coordenador aí da infectologia, um guerreiro nesse combate também, junto com a doutora Josi, junto conosco aí na condução do gabinete. Doutor Rodrigo, coordenador do pronto-socorro. Enfermeira Aline, gerente de enfermagem, também aí dando entrevista. Doutora Josi e doutor André estão sem máscara, porque isso foi logo lá no iníciozinho de abril, o uso da máscara ainda não era obrigatório. A gente abriu esse jornal, pessoal, da TV Atalaia durante 8 dias. Então, assim, Ilmara deu entrevista, Paula, várias pessoas da nossa equipe ali falando sobre tudo isso que a gente criou para o enfrentamento desse vírus, né? Aqui é a nossa artezinha, Primavera em Sua Casa, né? Porque a gente não para de cuidar do nosso cliente. E aqui, pessoal, eu trouxe fotos de vários comentários, né, que foram postados na rede social, no Instagram, pelos nossos pacientes. Isso deu um grande impulsionamento do nosso Instagram. Aqui uma ação muito legal também, que um casal de médicos, né, que tiveram que se afastar, e aí a presidência sempre muito gentil, né, providenciou que a gente colocasse uma recepção para eles, e aqui é o reconhecimento deles, né? Tivemos várias postagens das irmãs Paias, o pessoal aí da linha de frente, aqui as meninas agradecendo o presente, o Traz a Conta postou, né? Saímos no Sinforme, tivemos muitas repercussões, né? Nós fizemos doações de poltronas e de alguns equipamentos para o Hospital de Cirurgia, aqui está o agradecimento do Dr. Hilton, a Rede Primavera. Aqui está a gente
Bom Dia Brasil, naquela primeira foto lá da galeria, a gente entrou no link, né? Foi bem bacana, porque a gente foi destacado como um hospital do Nordeste que inovou no atendimento em relação aos containers. Nos deu muita alegria e orgulho. Aqui são alguns exemplos que eu trouxe, né, de postagem, alta do paciente de Covid, uma matéria muito legal que o Dr. Wagner participou aqui, dando como título, né, A Vida é Feita de Acertos e Erros. Eu repetiria tudo novamente. Essa matéria está disponível também no YouTube, está disponível aqui nesse link. E aqui outras entrevistas do Dr. André, que virou uma celebridade junto com o Dr. Ricardo. Eles realmente deram show aí. Aqui eu trouxe só para poder compartilhar com vocês que a gente teve um aumento muito significativo nas visualizações, né? E a gente praticamente dobrou o nosso número de seguidores na rede social nesses últimos 3 meses, tá? E aí, nessa onda, a gente aproveitou para fazer esse programa aí, Primavera Convida, né? Que a gente está fazendo uma live por semana, começando no dia 4 de junho com o Dr. Michel, uma experiência muito bacana para a gente e é uma forma da gente se aproximar também do nosso público. A segunda foi na semana passada com o Dr. Morita, falando sobre a importância dos exames de imagem na Covid. E essa semana, dia 25, às 19 horas, a gente vai ter como convidada a doutora Cristiane Barreto, que é doutora em Psicologia Social, e a gente vai falar em como cuidar da saúde mental durante o isolamento social. Vamos puxar aí um papo sobre tudo isso de novo que a gente está aprendendo, né? De home office, de reuniões virtuais, de aulas virtuais, de enfrentamento, e como que a gente fica bem com tudo isso, né? Importante. A gente vai continuar com essas lives, tá, pessoal? A gente tem uma programação até aí agosto. E aí eu trouxe aqui um dado interessante, que é justamente o aumento no engajamento, né? Até o dia 13 de março, a gente tinha uma média de 160 curtidas por postagem. Hoje, a gente atinge uma média de 498, só que a gente tem picos, assim, incríveis. Isso a gente está falando de curtida e não de visualização, porque visualização, o recorde é muito maior, a visualização dos nossos vídeos, que também são muito legais. E aqui eu trouxe uma coisa interessante, porque quando eu sou gestora, né? Eu sou diretora comercial, então faz parte das minhas responsabilidades a consolidação da imagem da rede. Então, a gente teve realmente a gente foi muito assertivo em como divulgar as nossas ações, né? E quando a gente fala em marketing de saúde, a gente sempre fala que não adianta a gente pagar para estar na mídia, isso não funciona. O que funciona realmente é a geração espontânea de conteúdo. Então, a gente teve uma exibição aqui nesses últimos 3 meses que se a gente tivesse que pagar por minuto, coisa que a gente não fez e não faria, todas essas veiculações, todas essas nossas participações na TV Sergipe, no Jornal Nacional, na TV Record, na TV Atalaia, nas rádios, nos jornais escritos, nós não gastamos, tá? Se a gente tivesse que gastar pelo preço do minuto, a gente gastaria mais de 890 mil reais. Então, mas o que importa de verdade é a gente aparecer por geração de conteúdo, pelo nosso trabalho, pela diferença que a gente faz na vida das pessoas, e isso faz com que a mídia venha até nós, nos procure para participar. Fizemos aí no dia 12 de maio essa homenagem para as enfermeiras, né? Nós estamos no ano aí do Nursing Now e é um ano bem assim, emblemático, né? A nossa gerente, em uma das falas, falou que isso é tão... A gente tinha tantas ações para valorizar a enfermagem, né? E, de repente, veio a pandemia. Mas a pandemia fez justamente com que a gente percebesse a importância do papel da enfermagem no contexto. E é essa abertura que eu estou fazendo hoje, dessas palestras que teremos durante as próximas semanas, as coordenadoras e as enfermeiras responsáveis por áreas aqui no hospital, elas vão falar como que foi, como que está sendo a experiência delas em relação ao Covid, ao enfrentamento, né, e quais são os resultados positivos e os desafios e os aprendizados que eles estão tendo lá, cada uma na sua área. Então, assim, eu já aproveito para convidar vocês a participar, porque vai ser muito bacana. E aí, pessoal, finalizando
fala, traga um pouco do aprendizado, né, que a gente, enquanto instituição e enquanto pessoas, está tendo a oportunidade de ter, né? Eu digo que uma das coisas mais importantes é que a gente realmente percebe que as pessoas são o principal ativo de uma instituição. Na verdade, perceber, a gente sempre percebeu, mas a gente enxerga, né? A gente olhar hoje a equipe, a postura da equipe, o engajamento da equipe, reflete todo um trabalho de desenvolvimento de lideranças que a gente vem fazendo aí já há um tempo, né? Então, assim, as pessoas realmente são o principal ativo de uma instituição, principalmente uma instituição que presta serviços em saúde, cuja visão é ser referência em cuidar de pessoas. A gente aprende também que o virtual pode gerar muito mais produtividade, né? A gente tem feito reuniões muito produtivas no mundo virtual, então isso é uma coisa que a gente não vai mais deixar de viver, né? A gente aprende que a gente não tem controle sobre muitas coisas e que o que vai nos fazer diferente é a nossa capacidade de adaptação. Essa capacidade é fundamental. Darwin dizia lá há muito tempo atrás que quem vai sobreviver não é o mais inteligente ou o mais forte ou o mais rápido, é o que tem a maior capacidade de adaptação. Então, isso é muito importante para a gente enfrentar as mudanças que às vezes são abruptas, como foi o caso e como está sendo o caso da Covid-19. E também que a saúde mental é uma base importante para que a gente mantenha todo o resto em equilíbrio e a gente possa enfrentar o que vem por aí e o que já está vindo, né? E aí, a gente vem aqui. Eu ia encerrar, tá, com esse slide, tá certo? Que é uma mensagem, né? Que Aristóteles disse que a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. A gente precisou de muita coragem para enfrentar, e a gente está precisando todos os dias enfrentar o nosso medo, guardar o nosso medo e se jogar, né? E a outra frase é que o amor tudo vence. É uma frase de um poeta, e a gente sempre acredita muito que com amor a gente consegue superar todas as barreiras. Mas de domingo para segunda, eu recebi uma mensagem compartilhada e eu disse, eu vou encerrar com essa, porque eu achei emblemática e aqui eu aproveito para fazer uma homenagem real aos médicos que estão na linha de frente, né? Essa mensagem aqui foi postada por Dr. Rodrigo Cabral e aqui eu homenageio toda a equipe de linha de frente através dessa mensagem. Ele postou no domingo à noite, no grupo de plantonistas, né? E aí um dos nossos diretores compartilhou no grupo dos diretores, né? E amanheci segunda com essa mensagem e fiquei muito honrada, orgulhosa, emocionada, todo mundo, né? Que ele fala aqui, ó, se você não está dando o melhor de si nessa vida, para qual vida você está se guardando? Se ninguém patenteou, essa frase é minha, ele colocou, kkk. E essa mensagem é muito linda, né? Estou aí igual a todos vocês. Era um domingo à noite, tá, pessoal? Tentando dar o meu melhor como colega de profissão, como profissional para a instituição e principalmente para cuidar de outros pais, outras mães e outros filhos que estão precisando da gente agora. Precisamos cuidar desse povo. E isso gerou uma série de outros comentários e eu fiquei muito feliz, né? Porque é o fechamento disso tudo, a gente teve engajamento desde o médico, do dono, da dona, dos diretores, do auxiliar de serviços gerais, da copeira e de toda a equipe que está envolvida no cuidado, tá? Essa foi a minha apresentação. Eu vou sair aqui da tela de compartilhamento e a gente vai abrir para os comentários, as perguntas que vocês tenham aí para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dos nossos slides. Eu fiquei bem feliz em fazer, tá? E tô aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Já saí do compartilhamento? Já, né?